no estado de perfeita união com Deus. Quando me recordo do cotidiano de Meishu Sama, vejo que, apesar dele parecer uma pessoa bastante espontânea, na verdade estava sempre consciente de sua posição como religioso. Pude sentir claramente que ele vivia com disciplina e moderação. Mesmo sua severidade em relação ao horário, eu achava que era devido à sua personalidade. Contudo, na verdade, existia uma razão para ele agir assim. Ele dizia: eu também, às vezes, nem quero trabalhar de tão cansado que estou. Mas se fizer isso, ao incentivar os membros a respeitar o horário, estarei mentindo. Ao saber que ele próprio se empenhava na prática dos ensinamentos que ele nos transmitia, senti uma profunda gratidão. Ele também dizia: atrapalhar o meu tempo é atrapalhar o trabalho de Deus, demonstrando o seu permanente e perfeito estado de união com Ele. Tais palavras significavam que ele mantinha uma autodisciplina bastante rigorosa. Para os praticantes da fé, é muito importante estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Mas o que será a vontade de Deus? Na prática, é difícil saber. Quanto a isso, Meishu Sama nos orientava: basta fazer como eu faço. As coisas que não me agradam também não agradam a Deus, de forma que ser aprovado por mim significa ser aprovado por Ele. Meishu Sama nos ensinava a vontade divina através de suas práticas diárias. Os dias vividos em Tamagawa. Kaminoki é o bairro de Tamagawa, onde moramos durante 10 anos. Recentemente eu soube que no Museu de Arte Goto, localizado no mesmo bairro, estava sendo realizada uma exposição de Chiagama e resolvi ir vê-la. Apesar do museu ter sido construído há algum tempo, esta seria a minha primeira visita. Eu estava muito contente pela oportunidade de apreciar alguns objetos de grande valor artístico, mas na verdade estava mais ansiosa para rever o bairro. Eu pensava: como estarão os arredores de onde se localizava a nossa antiga casa? E os arredores da propriedade do Sr. Goto, que era nosso vizinho? Conforme o carro ia se aproximando da Faculdade de Belas Artes e de outros locais familiares, eu já esperava que surgisse alguma rua, alameda ou prédio conhecido. Eu sentia tanta saudade que durante todo o tempo antecipava vislumbrar algo familiar. Na realidade, toda aquela região estava sendo transformada em uma área residencial, com grandes ruas sendo abertas em inúmeras direções e tratores e betoneiras ocupando todos os espaços. Quase não havia mais nada que me lembrasse o passado, fazendo com que eu me sentisse uma forasteira.
De repente, a escola primária onde estudamos surgiu diante de nós, surpreendendo-me. Quando meu irmão, que dirigia o carro, disse: "Olha, é a escola primária de Tamagawa." Subitamente veio à minha mente a imagem do antigo prédio da nossa escola e percebi ali à minha frente que era a mesma edificação. Seu aspecto descuidado me decepcionou um pouco, mas ao mesmo tempo fui envolvida por uma profunda nostalgia. Dali em diante passamos por locais conhecidos: a antiga livraria, a tabacaria, a ponte perto da qual sempre brincávamos. Revimos também uma avenida que, na nossa época, apesar de ser muito larga, estava sempre deserta, mas que hoje possuía um intenso tráfego. Pegamos esta avenida e logo depois chegamos ao terreno onde ficava o Rosançô. A casa não estava mais lá. O local fora loteado e já haviam construído edificações modernas onde moravam pessoas famosas. Tornara-se uma área residencial de luxo. Continuamos por aproximadamente 100 metros, onde antigamente, ao longo de uma cerca viva, haviam sido plantados enormes cerejeiras, castanheiras e cedros. Essas árvores formavam sombras que criavam um ambiente de profunda tranquilidade. Hoje, elas já não existem mais. Foram cortadas, dando lugar a uma rua comum, em cujo final havia um espaço aberto, bem cuidado, onde se erguia o Museu de Arte Goto. Subimos a escada e entramos no prédio construído no estilo do período Fujiwara, 900 a 1185 d.C. Chegamos a um local em formato de U. À nossa frente, um jardim gramado, do lado direito uma sala de exposições e à esquerda uma sala de conferências. Apesar de ter observado o jardim através de uma larga porta de vidro, pude perceber que ele havia sido construído em um suave declive. Toda esta área onde se localizava o museu sempre apresentou este tipo de topografia. O antigo Rosançô não era exceção. Seguindo para o sul, chegar-se-ia ao Fujimi-tei, residência de Meishu-sama. Ele havia construído no final do declive um lago sobre o qual passava uma ponte de madeira em zigue-zague. Inspirado numa das obras de Korin Ogata, 1658 a 1716. Ao lado deste lago, um grande pé de néspera, cuja sombra assomada à da árvore da casa vizinha, formava um ambiente escuro e úmido. Por esse motivo, o lago estava sempre cheio de sapinhos e insetos. Além disso, ele era um paraíso para as crianças. Hoje, parece-me estranho que Meishu-sama, que apreciava ambientes claros, tivesse deixado esse lugar quase que completamente intocado. Como Nidai-sama gostava que os locais permanecessem em seu estado natural, talvez ele, sem opção, o tenha deixado daquela maneira.
cedendo à teimosia da esposa, o que é somente uma suposição minha, mas causa-me risos só de pensar. O lago, se subíssemos pelo caminho da esquerda, saíamos diante do Fujimitei. Lá em cima, voltados para o oeste, podíamos ver o céu amplo e infinito. Olhando para baixo, podíamos ver as verdejantes plantações, canais de irrigação, habitações rurais e estradas de terra. Um pouco mais além corria brilhante o rio Tamagawa. Mais adiante via-se cidade de Kawasaki e nos dias de sol vislumbrava-se a cordilheira de Tanzawa, os Alpes japoneses e o Monte Fuji. Meishu-sama apreciava diariamente esse cenário e, desejando contemplá-la o tempo todo, construiu uma casa anexa, o Fujimitei, voltado para o oeste. Ele gostava tanto dessa casa que enfrentava o calor do sol escaldante de verão, que batia intensamente, e o vento gelado do inverno, que se infiltrava por todas as frestas da casa, fazendo-o tremer de frio. Mesmo assim, ele não ia para a casa principal. Nos dias de sol, na hora do crepúsculo, uma languidez envolvia lentamente as cidades, e as aldeias e as montanhas distantes apresentavam-se nítidas, com os contornos cada vez mais delineados ao pôr do sol. O céu, que até então estava meio esbranquiçado, tomava de repente uma cor rosada que se espalhava por todo o firmamento. As nuvens então se destacavam, mostrando suas orlas de ouro com um brilho deslumbrante, dominando todo o céu. Neste momento, parecia que a terra prendia a respiração e a sua única opção era observar o grandioso espetáculo. Hoje compreendo o êxtase mesclado de Meishu-sama. Sentiu ao chegar e vir este local pela primeira vez e o seu forte desejo de querer adquirir de qualquer forma o terreno, apesar de ter somente a 10ª parte da quantia necessária à sua compra. Tenho a impressão de que nos dias atuais, por mais que procuremos por Tóquio inteiro, nunca conseguiríamos encontrar um local tão paradisíaco como este. Quando penso no sentimento de Meishu-sama, que com muito pesar abriu mão deste terreno para adquirir o pote de glicínias, sinto meu coração apertado pela dor. Detrás do Fujimitei havia uma porta que dava acesso para a entrada da frente, para um dos fundos e para a cozinha da casa principal. Quando éramos crianças, nos dias de chuva ou à noite, com medo das sombras formadas pelos arbustos, utilizávamos aquela porta para voltar correndo para casa.